As galáxias são ilhas cósmicas flutuando no oceano do universo. Cada uma abriga bilhões de estrelas, poeira, gás e uma vastidão invisível de matéria escura. São sistemas gravitacionalmente ligados, orbitando centros de massa em silêncio. Na escuridão do cosmos, elas traçam a tapeçaria do tempo, revelando uma arquitetura profunda e grandiosa do espaço. Existem trilhões de galáxias espalhadas por todas as direções do universo observável. Cada uma possui formas, tamanhos e composições distintas. Algumas brilham em espirais majestosas, outras lembram nuvens elípticas de estrelas envelhecidas. Há também aquelas que desafiam a ordem, assumindo formas irregulares como pinturas abstratas espalhadas no vácuo. As galáxias espirais são talvez as mais reconhecíveis. Possuem braços que se enrolam em torno de um núcleo brilhante, onde reside uma concentração densa de estrelas. Esses braços contêm gás e poeira, berços de novas estrelas que se acendem como faróis em espirais luminosas. A Via Láctea, lar do Sistema Solar, é uma dessas galáxias espirais. As galáxias elípticas exibem formas arredondadas ou ovais, sem braços definidos ou regiões de formação estelar intensa. São compostas principalmente por estrelas antigas, com pouco gás disponível para gerar novas. Sua aparência suave e homogênea revela um passado violento de fusões, onde estruturas anteriores foram dissolvidas por encontros cósmicos. As galáxias irregulares não seguem padrão geométrico definido. Algumas surgiram de interações gravitacionais com galáxias vizinhas, outras foram deformadas por forças externas ao longo de bilhões de anos. Nelas, regiões caóticas de formação estelar se misturam com áreas de vazio, produzindo composições surpreendentes e únicas. Cada galáxia é um equilíbrio entre o visível e o oculto. Estrelas brilham com intensidade, mas representam apenas uma fração de sua verdadeira massa. Entre elas, existe um meio interestelar repleto de gás e poeira, disperso em filamentos e nuvens. Essas regiões são fundamentais para o nascimento de novas estrelas e sua evolução ao longo do tempo. No coração invisível das galáxias, esconde-se a matéria escura. Ela não emite luz, não absorve radiação e não interage diretamente com o que é conhecido, mas sua presença se revela por seus efeitos gravitacionais. A rotação das galáxias, os movimentos de estrelas periféricas e a estabilidade das estruturas cósmicas apontam para esse componente enigmático. A matéria escura pode compor mais de 80% da massa total de uma galáxia. Sua distribuição define o halo invisível que envolve os sistemas estelares. Sem ela, muitas galáxias se desfariam, incapazes de manter sua coesão. É o tecido silencioso sobre o qual a gravidade constrói a arquitetura celeste. No interior das galáxias, pulsa a energia da evolução estelar. Estrelas nascem em nebulosas frias, crescem, consomem combustível e morrem em explosões ou colapsos. Seus restos enriquecem o meio com elementos pesados, fertilizando futuras gerações de estrelas. Essa dança entre nascimento e morte molda a cor e o brilho das galáxias. As estrelas mais jovens brilham com tons azulados, indicando temperaturas elevadas e curta duração. Já as mais antigas emitem luz avermelhada, testemunhas do passado distante da galáxia. Observar essas cores é como ler as páginas de uma história cósmica, escrita com fótons que viajaram por bilhões de anos. Em algumas galáxias, buracos negros supermassivos dominam o centro. Esses objetos exercem força gravitacional intensa, podendo atrair matéria e liberar energia extrema. Quando ativos, geram jatos de radiação e partículas, influenciando vastas regiões ao redor. São núcleos poderosos que participam da evolução das galáxias ao longo do tempo. A formação das galáxias começou poucos bilhões de anos após o Big Bang. A gravidade moldou nuvens de matéria escura e gás, criando os primeiros agrupamentos. A partir deles, surgiram as protogaláxias, que cresceram através de fusões e colisões. O que hoje parece estável foi, no início, um cenário turbulento e caótico. As galáxias não estão isoladas. Elas se agrupam em pares aglomerados e superaglomerados, conectadas por filamentos cósmicos.
Interações entre elas moldam a aparência e o destino de cada sistema. A colisão de duas galáxias pode desencadear surtos de formação estelar ou gerar formas completamente novas e inesperadas. Mesmo nos confins do universo, galáxias seguem suas órbitas, guiadas pela gravidade e pelas leis físicas fundamentais. A diversidade de formas, tamanhos e brilhos revela a complexidade do cosmos e sua capacidade de criar estruturas que desafiam a compreensão humana. Cada galáxia é uma cápsula do tempo, guardiã da história do universo. E se o universo guarda tantos segredos, imagine o que ainda nos aguarda. Galáxias que já morreram, mas ainda brilham, mundos desconhecidos, estruturas ocultas, dinâmicas invisíveis que sustentam o que vemos. Se este universo te fascina, continue com a gente. Inscreva-se, curta e compartilhe este conteúdo. Há muito mais para descobrir. Formação estelar nas galáxias. No coração escuro das galáxias, ocultas pela luz das estrelas antigas, repousam nuvens frias de gás e poeira. Essas regiões silenciosas são berçários cósmicos onde o tempo se curva ao ritmo da gravidade. Ali, no vazio entre as estrelas, começa a jornada de uma nova fonte de luz. A formação estelar é um processo lento, mas grandioso, regido por forças fundamentais do universo. As nuvens interestelares que dão origem às estrelas são compostas principalmente por hidrogênio molecular. São conhecidas como nuvens moleculares e podem se estender por centenas de anos-luz. Apesar de sua vastidão, são tênues e quase invisíveis aos olhos humanos. No entanto, abrigam a matéria-prima que dará origem aos sóis do futuro. O segredo da formação estelar está na temperatura. Para que o colapso gravitacional ocorra, o gás precisa estar extremamente frio. A temperaturas baixas, a pressão térmica se reduz e a gravidade pode atuar com mais intensidade. O resfriamento do gás permite que ele se condense em regiões cada vez mais densas, iniciando o caminho que leva ao nascimento estelar. Dentro dessas nuvens, pequenas flutuações de densidade podem se tornar instáveis. Regiões um pouco mais densas atraem mais matéria ao seu redor, aumentando ainda mais sua gravidade. Esse ciclo de reforço culmina no colapso do núcleo da nuvem. Em seu centro, a pressão e a temperatura aumentam até atingir valores críticos para o início da fusão nuclear. No núcleo colapsado, a matéria é comprimida a tal ponto que os átomos de hidrogênio começam a se fundir. Essa fusão libera uma enorme quantidade de energia. Quando isso acontece, nasce uma nova estrela. A luz que emana dela é o sinal de que a força gravitacional foi equilibrada pela pressão gerada pela fusão. A estrela entra então em sua fase principal de vida. As estrelas não nascem sozinhas. Elas costumam surgir em aglomerados, pois uma única nuvem molecular pode formar dezenas, centenas ou até milhares de estrelas ao mesmo tempo. Esses aglomerados jovens iluminam a região ao redor, ionizando o gás restante e moldando as vizinhanças com ventos estelares e radiação intensa. O gás frio é essencial nesse processo. Sem ele, não há possibilidade de formação estelar. Em galáxias onde esse gás foi expulso ou aquecido, as estrelas param de nascer. É por isso que a presença de nuvens moleculares é um indicativo direto da atividade estelar. O gás frio é o sangue silencioso que alimenta os ciclos de nascimento no cosmos. Com o passar do tempo, as estrelas recém-nascidas afetam o meio de onde vieram. Estrelas massivas, em especial, possuem ventos poderosos e emitem radiação ultravioleta que aquece o gás ao redor. Isso pode interromper o processo de formação em partes da nuvem, mas também pode comprimir outras regiões, gerando novas estrelas a partir da destruição. Nem toda estrela tem o mesmo destino. A massa inicial determina sua trajetória de vida. Estrelas pequenas queimam lentamente e podem durar dezenas de bilhões de anos. Estrelas maiores vivem com intensidade e desaparecem rápido, deixando para trás restos exóticos como anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Durante sua vida, a estrela transforma hidrogênio em elementos mais pesados. Essa transmutação atômica enriquece o universo com carbono, oxigênio e ferro.
Ao final de sua existência, a estrela devolve esses elementos ao meio interestelar, fertilizando as nuvens para gerações futuras. A formação estelar é, portanto, um ciclo contínuo de criação e renovação. Em regiões muito densas, a luz das estrelas recém-formadas não escapa com facilidade. Esses locais são observados com instrumentos que detectam radiação infravermelha, capaz de atravessar a poeira. O brilho sutil que emerge dessas regiões revela a presença de estrelas ainda envoltas em seus casulos de gás e matéria. Galáxias com formação estelar ativa exibem tons azulados em suas imagens. Essa cor é sinal da presença de estrelas jovens e quentes. Regiões de formação recente aparecem como manchas brilhantes e irregulares, com traços de nebulosas e filamentos. São sinais visíveis de que a galáxia continua viva e criativa. Quando o gás se esgota, ou é aquecido por processos internos ou externos, a formação estelar cessa. A galáxia entra em um estado de repouso. Embora continue a brilhar com as estrelas antigas, já não dá origem a novas. Esse silêncio é o prenúncio de uma galáxia que caminha para o envelhecimento, sustentada apenas por sua luz residual. A formação de estrelas é o motor invisível que impulsiona a evolução das galáxias. Cada estrela é um ponto de luz e também um registro do tempo. A sua presença indica que, em algum momento, o gás frio se reuniu, colapsou e reacendeu a matéria. O nascimento de uma estrela é um ato contínuo de organização dentro do caos cósmico. Na imensidão do espaço, entre poeira e silêncio, nasce o brilho que molda os mundos. Cada estrela conta a história de um colapso que virou luz, de uma nuvem que se tornou sol. A formação estelar é a sinfonia mais antiga do universo. Quem ouve essa música não se esquece dela. O cosmos é vasto, mas em cada ponto de luz pulsa um começo. Ciclo de vida de uma galáxia. No princípio do cosmos, quando a luz ainda lutava para se libertar do plasma primordial, formaram-se pequenas flutuações de densidade. Essas imperfeições cósmicas se tornaram sementes de estruturas futuras. Sob a ação persistente da gravidade, a matéria escura e o gás começaram a se reunir, moldando as primeiras protogaláxias do universo. Essas protogaláxias eram turbilhões de gás quente e matéria escura em colapso. Colisões frequentes entre aglomerados menores faziam com que crescessem de forma irregular. O calor era intenso e a turbulência dominava os céus primitivos. Mas em meio ao caos, as primeiras estrelas começaram a surgir, marcando o despertar das galáxias. Com o passar de bilhões de anos, o gás esfriou e se organizou em estruturas mais estáveis. As galáxias passaram a ganhar formas distintas. Algumas assumiram espirais com braços elegantes. Outras se tornaram massas elípticas e densas. A evolução estrutural de uma galáxia é guiada por fusões, rotação e interação com o ambiente ao redor. A fase jovem de uma galáxia é marcada por intensa formação estelar. O gás abundante permite o nascimento de milhares de estrelas a cada milhão de anos. Estrelas massivas vivem pouco, morrem em supernovas e devolvem elementos pesados ao meio interestelar. Esse ciclo alimenta novas gerações estelares e enriquece a galáxia com diversidade química. Durante a fase de maturidade, a galáxia estabiliza sua forma. Suas estrelas mais antigas migram para regiões externas, enquanto o gás se concentra no disco ou no núcleo. A formação de estrelas continua, mas a taxas mais controladas. A interação entre matéria, energia e gravidade alcança um equilíbrio dinâmico. Com o tempo, o gás disponível para novas estrelas começa a diminuir. Esse esgotamento pode ser natural ou induzido por forças externas. Galáxias em aglomerados densos perdem gás ao se moverem por meios quentes e agressivos. Buracos negros centrais também podem aquecer ou expelir o gás, interrompendo a formação estelar. A galáxia entra então em uma fase de declínio criativo. Já não nascem mais estrelas em grande número. As que restam são cada vez mais antigas e frias. O brilho azulado de estrelas jovens dá lugar a tons avermelhados. A população estelar envelhecida domina o cenário, e a galáxia passa a brilhar de forma mais suave e uniforme. Mesmo sem formar novas estrelas,
a galáxia continua ativa. Suas estrelas orbitam o centro de massa, planetas seguem seus cursos e buracos negros permanecem em silêncio ou em atividade intermitente. O que muda é a ausência de renovação. A galáxia começa a se tornar um registro do passado, preservando em sua luz a memória de suas eras douradas. Fusões com outras galáxias podem alterar esse caminho. Quando duas galáxias colidem, suas formas se deformam e o gás é comprimido, reacendendo surtos de formação estelar. Essas colisões não destroem as estrelas, mas misturam os conteúdos de cada sistema. Muitas galáxias elípticas são resultado de fusões entre espirais antigas. As galáxias não vivem isoladas. Elas interagem constantemente com satélites galácticos, nuvens de gás e estruturas maiores. Essas influências moldam sua morfologia e afetam a distribuição de massa e energia. A trajetória de uma galáxia é sempre o reflexo de um universo em movimento e transformação contínua. O envelhecimento estelar modifica a aparência da galáxia. Supernovas desaparecem. Nebulosas tornam-se raras. A luz emitida é mais suave, sem o vigor das regiões de formação intensa. As estrelas mais antigas tornam-se as únicas fontes de brilho. A galáxia se torna uma estrutura estável, mas silenciosa, onde o tempo se alonga. Galáxias com pouco gás e estrelas antigas são chamadas de galáxias quiescentes. Elas representam uma fase final do ciclo galáctico. Essas estruturas são compostas por matéria escura, estrelas velhas e resquícios de gás. Sua atividade interna é baixa, mas sua história está gravada em sua forma, cor e movimento. A galáxia não desaparece. Ela persiste enquanto suas estrelas existirem. Algumas viverão por trilhões de anos, emitindo luz fraca, mas constante. Eventualmente, o brilho irá diminuir até que apenas remanescentes estelares permaneçam. A galáxia, então, se tornará uma sombra de si mesma, uma coleção silenciosa de lembranças gravitacionais. Mesmo nos estágios finais, as galáxias mantêm sua identidade cósmica. Elas ainda interagem com o espaço ao redor, podem capturar pequenos satélites ou se fundir com outras. O fim de uma galáxia é um processo gradual, que se estende por escalas de tempo que desafiam a compreensão humana. Nada termina de forma abrupta no universo. O ciclo de vida de uma galáxia é a narrativa de bilhões de anos de criação, transformação e declínio. Cada fase revela uma nova faceta da complexidade cósmica. A galáxia é mais que um conjunto de estrelas. É um organismo dinâmico, guiado por leis naturais e moldado pela gravidade, pela luz e pela passagem do tempo. O que significa uma galáxia morrer? A morte de uma galáxia não acontece com uma explosão. Não há colapso súbito, nem silêncio repentino. A morte galáctica é um processo longo, quase imperceptível, que começa quando uma galáxia perde a capacidade de formar novas estrelas. A ausência de nascimento estelar é o primeiro sinal de que a vitalidade da galáxia está se apagando. Em astrofísica, considera-se morta a galáxia que não gera mais estrelas a partir de gás frio. Seu ciclo de renovação foi interrompido, e o que resta é uma população estelar antiga que envelhece lentamente. Sem formação estelar, não há juventude, não há brilho novo. A galáxia passa a viver apenas da luz herdada de suas eras passadas. A formação estelar depende de nuvens de gás frio que colapsam sob a gravidade. Quando esse gás se aquece, é disperso ou consumido, a fábrica de estrelas se encerra. Com o tempo, as regiões ativas desaparecem. A galáxia entra em uma fase silenciosa, marcada por estrelas vermelhas, nebulosas apagadas e ausência de explosões de supernova. O desaparecimento do gás frio pode ter múltiplas causas. Em galáxias massivas, buracos negros centrais liberam jatos e radiação que aquecem o gás. Esse aquecimento impede o colapso necessário à formação estelar. A energia liberada pelo núcleo central transforma a galáxia em um campo estático, sem nascimento e sem renovação. Em regiões densas do universo, galáxias podem ser privadas de seu gás ao atravessarem meios intergalácticos. A pressão desse meio remove o conteúdo gasoso das galáxias menores em um processo contínuo.
Esse arraste interestelar retira o combustível essencial à vida galáctica, acelerando sua passagem para a inatividade. Colisões também podem afetar o destino de uma galáxia. Embora estimulem a formação de estrelas no curto prazo, colisões frequentes levam ao esgotamento do gás. Quando o ciclo de fusões termina, a galáxia resultante pode ficar sem reservas para novas gerações estelares. A fusão gera uma explosão de vida seguida de uma longa quietude. Ao cessar a formação estelar, a galáxia começa a envelhecer de forma visível. As estrelas jovens, azuis e quentes desaparecem primeiro. Restam apenas as estrelas vermelhas e frias, que vivem muito, mas brilham pouco. A coloração da galáxia muda. O azul vibrante cede lugar ao vermelho profundo de uma luz envelhecida. A ausência de estrelas jovens indica que nenhuma nuvem colapsou recentemente. Sem nebulosas iluminadas, o espaço entre as estrelas se torna mais escuro e menos dinâmico. O que um dia foi uma tapeçaria de nascimento estelar torna-se um campo de estabilidade fria, onde as únicas testemunhas são as estrelas que restaram. Mesmo morta, a galáxia continua sendo uma estrutura gravitacionalmente coesa. Suas estrelas seguem orbitando o centro. Seus planetas continuam seus movimentos. A morte galáctica não é o fim da matéria, mas o fim da criação interna. A arquitetura cósmica permanece, mas sem novos elementos sendo acrescentados ao desenho. O conceito de morte galáctica está ligado à ausência de processos criativos. Não se trata da extinção da galáxia, mas da paralisação de seu crescimento evolutivo. A galáxia torna-se estática, um sistema fechado, onde o passado domina e o futuro é apenas uma lenta decomposição luminosa. É um museu flutuante no vazio. Apesar da morte, a galáxia continua emitindo luz. Suas estrelas mais antigas brilham com intensidade reduzida. Esse brilho residual pode durar bilhões de anos. O universo é paciente, e a morte galáctica é uma transição que se desenrola em escalas de tempo quase incompreensíveis. Não há pressa no fim do nascimento. Algumas galáxias morrem jovens. Mesmo em um universo primordial, já foram encontradas galáxias antigas com sinais de inatividade. Esse fenômeno sugere que os mecanismos que encerram a formação estelar podem ser rápidos e eficientes, mesmo quando o universo ainda era jovem. A morte precoce desafia previsões e amplia o mistério. A morte não impede que a galáxia interaja com o ambiente. Ela pode se fundir com outras, pode atrair satélites, pode receber gás interestelar e, em raros casos, até reativar a formação de estrelas. A morte galáctica é muitas vezes um estado reversível, mas em muitos casos o silêncio é definitivo e o brilho nunca mais retorna. Na vastidão do universo, a morte de uma galáxia é tão significativa quanto seu nascimento. Cada uma guarda em sua estrutura a memória de tudo que foi criado. Sua forma, sua luz e sua cor são vestígios de eras passadas. Mesmo morta, uma galáxia fala. Fala por meio da luz que viaja e por meio da matéria que permanece. A poesia na morte galáctica, ela não grita, ela não ruge, ela apenas cessa. E nesse cessar, revela o ritmo profundo do cosmos, onde criação e silêncio se alternam, onde o nascimento é uma chama e a morte é um sussurro que leva bilhões de anos para desaparecer completamente. O universo ouve. E continua. A metáfora das galáxias zumbis. No vocabulário da astrofísica moderna, há um termo que desperta curiosidade e estranhamento: galáxias zumbis. A palavra carrega o peso de mitos e histórias de horror, mas aqui assume um significado profundo. Ela descreve galáxias que já não formam novas estrelas, mas que ainda brilham sustentadas pela luz de astros antigos e silenciosos. A metáfora não surgiu ao acaso. Assim como o zumbi na ficção é um corpo sem alma, uma galáxia zumbi é uma estrutura que perdeu sua vitalidade estelar. Ela não gera mais luz nova, não alimenta mais ciclos de nascimento. Mesmo assim, segue vagando pelo universo, com aparência de vida, mas essência de fim. Um eco de seu próprio passado. O brilho de uma galáxia zumbi engana à primeira vista. À distância, ainda se vê luz,
mas é uma luz envelhecida, sem o vigor azul das estrelas jovens. O espectro revela apenas astros antigos e frios. A ausência de formação estelar recente denuncia que aquele sistema, embora presente, está estagnado. É uma galáxia que parou no tempo. A morte estelar não é súbita, e a metáfora do zumbi ajuda a ilustrar essa transição. A galáxia morre lentamente. Primeiro perde o gás frio, depois cessa a formação de estrelas. Por fim, permanece apenas com estrelas antigas. É um corpo que não vive, mas que também não desaparece. Um sobrevivente de uma época em que ainda criava luz. A ideia do zumbi transmite visualmente o contraste entre aparência e realidade. A galáxia parece viva, mas já não pulsa. Há forma, massa e brilho, mas nenhum nascimento. Suas estruturas continuam intactas, seus planetas ainda orbitam. Porém, não há mais a centelha que renova. A morte se instalou sem apagar completamente a presença. Galáxias zumbis são detectadas pelo espectro da luz que emitem. A ausência de linhas de emissão associadas a regiões de formação estelar indica um ambiente estéril. Suas cores são dominadas por tons vermelhos e alaranjados. Estrelas jovens não contribuem com luz azul. O sistema tornou-se um relicário de astros envelhecidos. A metáfora também carrega o peso do tempo. Um zumbi é um ser fora de seu ciclo natural. Assim também é a galáxia zumbi, deslocada de sua função cósmica primordial. Sua existência continua, mas desconectada do fluxo criativo do universo. Ela vagueia no espaço como uma lembrança daquilo que um dia foi, mas não é mais. O uso de metáforas na ciência ajuda a traduzir conceitos abstratos em imagens compreensíveis. Ao chamar uma galáxia de zumbi, cientistas criam uma ponte entre o rigor da astrofísica e a imaginação do público. A metáfora não diminui a precisão. Pelo contrário, amplifica a compreensão de um processo sutil e difícil de visualizar. Algumas galáxias zumbis morreram jovens. Em um universo ainda recente, já não formavam estrelas. Isso sugere que processos poderosos conseguiram interromper sua evolução logo no início. Elas são os zumbis mais antigos, os primeiros a perder o fôlego, as sombras de uma infância cósmica interrompida por forças intensas. Essas galáxias são importantes porque revelam os extremos da evolução. Mostram como forças internas, como buracos negros ativos ou externas, como o meio intergaláctico, podem matar uma galáxia sem destruí-la. O sistema sobrevive como forma e massa, mas perde sua função como berço de estrelas. É uma vida sem propósito criativo. A metáfora também evoca a ideia de permanência. Um zumbi não morre por completo. Da mesma forma, a galáxia zumbi persiste. Sua gravidade mantém tudo unido. Suas estrelas continuam suas trajetórias. Sua estrutura gira, obedece leis físicas, interage com o ambiente. O que mudou foi apenas a ausência do novo. O tempo nela se congelou. Apesar da aparência melancólica, essas galáxias não são estáticas em absoluto. Em escalas cósmicas, podem ainda interagir, fundir-se ou receber gás de fora. Se isso ocorrer, a formação estelar pode reacender. O zumbi pode despertar. A metáfora então se amplia, revelando que mesmo o fim pode conter possibilidades imprevistas. Em certos casos, galáxias zumbis mantêm halos de matéria escura ativos. Suas propriedades gravitacionais continuam influenciando o espaço ao redor. Elas abrigam buracos negros adormecidos ou em atividade tênue. A ausência de vida estelar não significa ausência de dinâmica. Mesmo morta por dentro, a galáxia ainda move o universo. A comparação com zumbis, portanto, vai além da estética. Ela comunica um estado específico da evolução galáctica, um sistema em suspensão, não destruído, mas silenciado. Um corpo cósmico que parou de crescer, mas não de existir. É uma das muitas formas que o universo encontra para contar suas histórias de transformação. E no silêncio dessas galáxias, há lições sobre impermanência, estrutura e tempo. O brilho que ainda emitem é o reflexo de uma era perdida. A metáfora do zumbi não é um exagero. É um lembrete de que, no cosmos, nem tudo o que brilha está vivo. E mesmo aquilo que morreu ainda pode iluminar. Características de uma galáxia zumbi.
Na escuridão do universo profundo, algumas galáxias ainda brilham, mas esse brilho não vem da juventude. São galáxias zumbis, estruturas que já não formam novas estrelas e que vagam pelo cosmos sustentadas apenas por vestígios de energia antiga. Suas características revelam um passado vibrante e um presente silencioso. O brilho residual é uma das marcas mais evidentes dessas galáxias. É uma luz suave, enfraquecida, composta por estrelas que já ultrapassaram os estágios mais ativos de sua vida. Não há o azul intenso das estrelas jovens. Há o vermelho profundo de astros envelhecidos com luminosidade estável, mas sem a força das primeiras eras. Essas galáxias são compostas quase exclusivamente por estrelas antigas. Estrelas que nascem menores, vivem mais e queimam seu combustível de forma lenta e regular. Elas dominam o espectro luminoso da galáxia, substituindo as estrelas massivas e brilhantes que já completaram seus ciclos e explodiram há bilhões de anos. O espectro de uma galáxia zumbi revela a ausência de linhas de emissão associadas à formação estelar. Isso indica que não há regiões com gás ionizado recente. As linhas presentes pertencem a estrelas maduras, com atmosferas estáveis. Essa ausência é um dos sinais mais claros de que não há novas estrelas surgindo. O gás interestelar, quando presente, é escasso e quente. Não há grandes nuvens frias capazes de colapsar sob a gravidade. A galáxia se tornou um deserto cósmico, sem fertilidade para novas gerações. A matéria ainda existe, mas foi aquecida, dispersa ou consumida. O combustível do nascimento estelar foi completamente esgotado. Em muitas dessas galáxias, as regiões centrais abrigam buracos negros supermassivos. Esses núcleos já podem ter passado por fases de intensa atividade. Em tempos remotos, podem ter emitido jatos poderosos e aquecido todo o gás ao redor. Essa energia foi suficiente para desligar a formação estelar e iniciar a fase zumbi. A morfologia dessas galáxias tende à regularidade. Muitas assumem formas elípticas ou esferoidais. A ausência de gás impede a formação de estruturas em espiral. Não há braços definidos, nem discos luminosos. A gravidade mantém as estrelas unidas, mas não há mais dinâmica suficiente para moldar padrões complexos. A cor de uma galáxia zumbi é um marcador confiável de sua idade estelar. Tons alaranjados e avermelhados dominam a emissão. Isso não é efeito da distância, mas consequência da temperatura e da composição das estrelas. Quanto mais velha a população estelar, mais fria é a radiação emitida, deslocando-se para o vermelho. Essas galáxias apresentam uma densidade estelar mais alta no núcleo. O centro é geralmente mais brilhante, enquanto as bordas são tênues. Essa concentração revela o colapso gravitacional inicial que formou a estrutura. Sem forças novas para redistribuir a matéria, a galáxia mantém sua forma como uma estátua suspensa no tempo. Elas não possuem nebulosas de emissão visíveis. Não há berçários estelares, nem regiões azuladas indicando hidrogênio ionizado. As poucas nuvens remanescentes são tênues e sem atividade. O meio interestelar é limpo, disperso ou inerte. O silêncio da matéria é tão marcante quanto a ausência de som no vácuo do espaço. Embora pareçam imóveis, essas galáxias possuem movimento interno. Estrelas orbitam o centro de massa. A rotação continua, ainda que mais lenta. O sistema permanece gravitacionalmente coeso, mas sem eventos novos para perturbar seu equilíbrio. O movimento persiste mesmo sem criar. A dança cósmica não foi interrompida, apenas silenciada. O halo de matéria escura que envolve essas galáxias permanece intacto. Ele exerce influência gravitacional e mantém a estrutura coesa. Invisível aos olhos, mas fundamental, esse halo é um lembrete de que mesmo galáxias sem brilho ativo ainda respondem às forças universais. A matéria escura continua sustentando o que resta. Algumas galáxias zumbis foram identificadas em momentos antigos do universo. Isso mostra que esse estado pode surgir rapidamente. Mesmo com bilhões de anos de tempo disponível, certas galáxias encerram seus ciclos precocemente. As causas variam, mas o resultado é sempre o mesmo:
um sistema que parou de crescer, mas não de existir. Apesar de sua condição, essas galáxias não estão condenadas ao esquecimento. Em casos raros, colisões ou influxos de gás podem reacender a formação estelar. Quando isso acontece, a galáxia zumbi se transforma. Volta a brilhar com tons jovens, reiniciando um ciclo que parecia encerrado. Mas até que isso ocorra, ela vive em pausa. A galáxia zumbi é uma forma de memória cósmica. Carrega em sua estrutura as cicatrizes do tempo, os vestígios da criação e o silêncio da ausência. Suas características são testemunhas de um passado ativo e de um presente contemplativo. Ao observá-la, o universo nos fala sobre fim, permanência e a beleza do que persiste. Perda de gás interestelar. O gás interestelar é o sangue invisível de uma galáxia. É nele que nascem estrelas, onde pulsa a juventude cósmica. Quando esse gás desaparece, a galáxia perde sua vitalidade. A perda de gás interestelar marca o início do fim criativo. Diversos mecanismos podem esvaziar uma galáxia por dentro, silenciosamente, até restar apenas a luz do passado. A ejeção de gás por ventos estelares é um dos caminhos dessa perda. Estrelas massivas, ao atingir as fases finais de vida, liberam fluxos intensos de partículas. Essas correntes empurram o gás ao redor, criando bolhas e cavidades. Com o tempo, parte desse material é expelido para fora da galáxia, levando embora a matéria-prima das próximas gerações. As supernovas ampliam esse processo. Quando uma estrela explode, libera energia suficiente para aquecer e dispersar o gás ao redor. Em regiões com formação estelar intensa, essas explosões se tornam frequentes. O calor e a pressão acumulados podem romper os limites da galáxia, lançando gás ao espaço intergaláctico. Buracos negros centrais também interferem. Durante fases de atividade, eles consomem matéria e devolvem parte dessa energia em forma de jatos e radiação. Esse processo aquece grandes volumes de gás, impedindo seu resfriamento. O gás quente sobe e escapa do campo gravitacional da galáxia, desaparecendo lentamente para o vazio. A gravidade de outras galáxias pode causar perdas significativas. Em aglomerados galácticos, quando uma galáxia atravessa o meio quente e denso que preenche o espaço entre vizinhas, o gás frio é arrancado por um processo chamado remoção por pressão de arrasto. A galáxia se move, e o gás fica para trás como uma cauda invisível. As marés gravitacionais atuam como forças invisíveis que esculpem estruturas. Quando duas galáxias se aproximam, suas gravidades interagem. Essa dança cósmica pode extrair gás de uma para a outra. Parte do conteúdo gasoso é lançado para regiões externas ou para o espaço profundo. O sistema perde massa e também potencial de criação. A perda de gás nem sempre é violenta. Às vezes é lenta, como uma evaporação cósmica. Com o passar de bilhões de anos, o gás se aquece naturalmente por efeitos cumulativos. A radiação de fundo, as interações com partículas energéticas e os ecos do passado agem como uma brisa persistente, dispersando o que um dia foi denso e fértil. A presença de gás frio é essencial para formar estrelas. Quando esse gás é perdido ou aquecido, a galáxia entra em declínio. Mesmo que as estrelas antigas ainda brilhem, o silêncio do meio interestelar revela um futuro sem nascimentos. É como um campo sem sementes onde a Terra existe, mas nada mais floresce. A presença de gás frio é essencial para formar estrelas. Quando esse gás é perdido ou aquecido, a galáxia entra em declínio. Mesmo que as estrelas antigas ainda brilhem, o silêncio do meio interestelar revela um futuro sem nascimentos. É como um campo sem sementes onde a Terra existe, mas nada mais floresce. A remoção de gás pode alterar a estrutura da galáxia. Sem o peso do gás, o disco galáctico pode encolher. As regiões externas se tornam menos densas. Em alguns casos, o centro permanece ativo por mais tempo, sustentado por gás residual, mas a periferia já mergulha na escuridão da inatividade. O equilíbrio interno se transforma. Galáxias satélites que orbitam galáxias maiores são particularmente vulneráveis à perda de gás. Sua menor massa dificulta a retenção de matéria. Quando atravessam regiões de densidade elevada,
ou se aproximam do núcleo da galáxia hospedeira, o gás é arrancado com facilidade. Restam estrelas órfãs e um meio sem vida. Mesmo galáxias isoladas podem perder gás. O consumo contínuo na formação estelar pode esgotar os estoques. Sem reposição externa, como em fluxos de gás cósmico, essas galáxias enfrentam a própria limitação. O que um dia foi abundância se transforma em escassez. A galáxia para de crescer não por agressão, mas por exaustão. As consequências da perda de gás são duradouras. Sem esse componente, a química do sistema se estabiliza. Os elementos pesados deixam de se renovar. A diversidade estelar diminui. O ciclo de enriquecimento interestelar é interrompido. O tempo se impõe como um conservador, congelando a galáxia em uma versão envelhecida de si mesma. A luz emitida muda com o tempo. Sem gás, não há nebulosas de emissão nem estrelas jovens para aquecer o ambiente. A galáxia passa a brilhar de forma tênue, vermelha e contínua. O gás perdido era não apenas matéria, mas também cor e contraste. Sua ausência cria uma paisagem cósmica sem os brilhos do nascimento. A perda de gás é muitas vezes o divisor entre vida e morte galáctica. Representa o momento em que o universo decide suspender a criação dentro de uma estrutura. As causas são múltiplas, mas o resultado é comum. Um sistema que não mais se renova, onde o futuro não traz novidade. Apenas continuidade e silêncio. Neste ciclo, a galáxia zumbi começa a tomar forma. O que era berço de estrelas se transforma em relicário de luz antiga. A perda de gás não é visível a olho nu, mas sua ausência é sentida em cada espectro analisado, em cada brilho apagado. O universo guarda essas transições com precisão, e cada uma delas tem uma história a ser contada. Papel do ambiente no quenting galáctico. No universo, nenhuma galáxia vive isolada. Sua trajetória é moldada não apenas por suas estrelas, mas também pelo espaço em que está inserida. O ambiente cósmico exerce pressão, influência e gravidade. Em regiões densas, como aglomerados de galáxias, esse ambiente pode se tornar um agente letal, acelerando o fim da formação estelar. O termo quenching descreve o processo em que uma galáxia para de formar estrelas. Não há uma única causa, mas em ambientes densos, o quenching se torna mais frequente e mais rápido. O espaço entre galáxias deixa de ser vazio e se transforma em meio ativo, cheio de partículas, radiação e gás aquecido. A galáxia entra em território hostil. Aglomerados de galáxias reúnem centenas, às vezes milhares de sistemas em uma mesma região. Essas estruturas são envoltas por um meio intergaláctico quente e difuso. Ao se moverem por esse meio, as galáxias menores sofrem pressão. É como um vento cósmico que arranca o gás frio necessário para gerar novas estrelas. Esse processo é chamado de remoção por pressão de arrasto. A galáxia se desloca rapidamente e o meio ao redor reage como resistência. O gás é retirado das regiões mais externas. Em pouco tempo, o combustível da formação estelar desaparece. A galáxia continua visível, mas perde sua capacidade de criar. As regiões mais centrais dos aglomerados são as mais perigosas. Lá, a densidade do meio intergaláctico é maior e os movimentos são mais intensos. Galáxias que se aproximam desses centros podem ser esvaziadas de gás em escalas de tempo muito curtas. A morte estelar é acelerada. O brilho azul se apaga com rapidez. A gravidade coletiva dos aglomerados também influencia. Forças de maré deformam as galáxias e redistribuem suas massas. As interações entre vizinhas são frequentes. Colisões e fusões podem desencadear surtos de formação estelar, seguidos de exaustão. Depois da explosão de nascimento, o silêncio chega. Mesmo galáxias que não colidem podem se perturbar. A simples passagem próxima de uma vizinha massiva pode desequilibrar estruturas internas. As marés gravitacionais alteram as órbitas estelares e redistribuem o gás. O sistema fica instável. Parte do material é expelido ou aquecido, iniciando o processo de quenching. Em regiões isoladas, galáxias mantêm seu gás por mais tempo. O ambiente é mais calmo e os ciclos internos prevalecem, mas em aglomerados,
As forças externas são constantes. A galáxia perde o controle sobre seu próprio destino. O ambiente determina o ritmo da transformação. O meio deixa de ser neutro e passa a ser decisivo. As galáxias satélites são as mais vulneráveis. Orbitam galáxias maiores e, ao se aproximarem do centro do aglomerado, enfrentam múltiplas ameaças. Perdem gás por pressão, sofrem forças de maré e não conseguem repor o que foi retirado. Em pouco tempo, tornam-se sistemas apagados dominados por estrelas velhas. O quenching ambiental transforma não apenas o conteúdo da galáxia, mas também sua forma. Discos finos desaparecem, braços espirais se desfazem. A galáxia se torna mais esferoidal, as cores mudam, o azul desaparece, o vermelho domina. A estrutura reflete o ambiente em que foi mergulhada. A forma segue o destino imposto. O meio intergaláctico quente é mantido por galáxias massivas e pela atividade de buracos negros centrais. Sua temperatura impede que gás frio se acumule. Mesmo que a galáxia tente captar novo material, esse gás não se condensa. Sem matéria fria, não há nascimento. A galáxia respira, mas não se reproduz. O quenching não é uma escolha. É uma consequência das condições. Em ambientes extremos, o tempo da galáxia é abreviado. O meio, a força ao silêncio. Mesmo estruturas jovens podem morrer cedo, simplesmente por estarem no lugar errado. O universo não protege o frágil. Ele molda e dissolve conforme as regras do espaço. A história da galáxia é escrita tanto por suas estrelas quanto por suas vizinhas. O ambiente não é mero pano de fundo. Ele atua como escultor invisível, determinando que galáxias devem brilhar e quais devem adormecer. O quenching ambiental é um lembrete de que o cosmos não é neutro. Ele interfere, ele decide. Na morte induzida pelo ambiente, há uma forma de coerência cósmica. Galáxias morrem não apenas por desgaste interno, mas porque o universo ao redor exige. Cada aglomerado carrega em si um campo gravitacional que impõe ordem, mas também encerra possibilidades. O brilho cessa, mas a estrutura permanece como vestígio. No silêncio das galáxias mortas em aglomerados, há uma beleza melancólica. Foram corpos moldados pela multidão. A morte não veio por colapso, mas por convivência. O universo observou, tocou e apagou. Cada galáxia zumbi em um aglomerado é um fragmento de uma dança maior, onde o espaço decide quem ainda pode criar. Quando uma galáxia se desloca por um ambiente denso, como o interior de um aglomerado, ela enfrenta forças invisíveis que podem arrancar seu gás. Esse fenômeno é chamado Ram Pressure Stripping, ou remoção por pressão de arrasto. É um processo que muda o destino da galáxia, apagando sua capacidade de formar novas estrelas. O meio por onde a galáxia passa não é vazio. É preenchido por gás quente, rarefeito e muito energético. Quando a galáxia se move rapidamente, essa atmosfera invisível age como um vento forte, empurrando o gás frio que existe dentro dela. É uma batalha silenciosa entre a gravidade da galáxia e a pressão do ambiente. A força exercida sobre o gás é proporcional à densidade do meio e ao quadrado da velocidade da galáxia. Quanto mais rápido ela viaja, maior é o impacto. O gás menos ligado, geralmente o mais externo e frio, é o primeiro a ser arrancado. A galáxia perde sua reserva de matéria-prima para a formação estelar, enfraquecendo sua chama. A remoção por pressão de arrasto afeta principalmente as galáxias menores e satélites, que orbitam centros de aglomerados. Elas têm menos gravidade para segurar seu gás. Quando penetram no meio denso, seu conteúdo gasoso é empurrado para trás, formando longas caudas que se estendem para fora do corpo galáctico. Essas caudas gasosas são assinaturas visíveis do fenômeno. Em imagens de telescópios, elas aparecem como filamentos brilhantes e difusos, traçando o caminho da galáxia em seu percurso pelo aglomerado. O gás que escapa se mistura ao meio intergaláctico, enriquecendo o ambiente e tornando o ciclo cósmico mais complexo. O Ram Pressure Stripping não ocorre instantaneamente. É um processo gradual que pode durar milhões de anos. À medida que a galáxia segue seu caminho, perde cada vez mais gás.
A remoção começa nas regiões externas e avança para o interior, até que o ambiente interno fique pobre em matéria fria, necessária para o nascimento de estrelas. A gravidade interna da galáxia tenta resistir a essa força. A pressão do gás interestelar mantém as estruturas coesas, mas quando a força externa supera essa gravidade, o equilíbrio se rompe. O resultado é uma galáxia despojada, que parece um navio que perdeu suas velas em uma tempestade invisível. Este fenômeno também influencia a morfologia da galáxia. A perda de gás pode fazer com que os braços espirais desapareçam, deixando uma forma mais arredondada e difusa. A cor da galáxia muda com o tempo. As estrelas jovens desaparecem e o brilho azulado cede lugar ao vermelho envelhecido. Além de tirar o gás, o Ram Pressure Stripping pode desencadear surtos de formação estelar. Ao comprimir o gás restante durante o processo, ele pode provocar o nascimento rápido de novas estrelas. Este último lampejo é um último ato antes do silêncio definitivo, como uma chama que se apaga após brilhar intensamente. A pressão de arrasto atua em escalas diferentes. Quanto mais próximo do centro do aglomerado a galáxia estiver, maior a densidade do meio e maior a velocidade exigida para a manutenção da órbita. Assim, galáxias centrais são frequentemente as mais afetadas, exibindo sinais claros desse fenômeno. A remoção de gás impacta a química galáctica. Elementos pesados que seriam reciclados para formar novas estrelas são dispersos no meio intergaláctico. O ciclo de vida do material interestelar é interrompido, reduzindo a complexidade química futura e limitando a diversidade estelar que poderá surgir. A remoção de gás impacta a química galáctica. Elementos pesados que seriam reciclados para formar novas estrelas são dispersos no meio intergaláctico. O ciclo de vida do material interestelar é interrompido, reduzindo a complexidade química futura e limitando a diversidade estelar que poderá surgir. Ao observar galáxias com caudas gasosas, astrônomos testemunham a ação dessa força. É possível calcular a velocidade e a densidade do meio intergaláctico ao analisar a extensão e forma das caudas. Esses dados revelam o ambiente hostil que domina aglomerados e que acelera a morte galáctica. A remoção por pressão de arrasto é uma das principais causas do quenching em aglomerados. Com o gás arrancado, a galáxia não pode mais renovar suas estrelas. A formação estelar cessa e o sistema inicia a transição para o estado de galáxia zumbi. A vida se apaga, restando apenas a luz das estrelas envelhecidas. Este fenômeno é uma dança delicada entre força e resistência. A galáxia tenta se proteger, mantendo seu gás firme contra o vento cósmico. Mas o universo impõe sua regra. O Ram Pressure Stripping escreve o destino dessas galáxias com uma caneta invisível, apagando lentamente o futuro da criação estelar. No coração de muitas galáxias residem buracos negros supermassivos, objetos de gravidade extrema que acumulam matéria e liberam energia em quantidades impressionantes. Essa energia não fica confinada ao seu redor. Ela pode agir sobre o gás da galáxia, influenciando seu destino e a formação de novas estrelas. Quando o material é sugado pelo buraco negro, parte dele é transformada em energia poderosa. Essa energia é lançada para fora em jatos relativísticos e ventos galácticos, capazes de aquecer ou expelir o gás que circula na galáxia. Esse processo é conhecido como feedback ativo do buraco negro. O feedback pode interromper o ciclo de nascimento estelar. O gás frio necessário para formar estrelas é aquecido ou removido. Sem esse combustível, as regiões onde as estrelas surgem ficam vazias e silenciosas. O brilho azul da juventude se apaga, dando lugar a uma galáxia envelhecida, marcada pela ausência de novos astros. Esses ventos e jatos liberados pelo buraco negro têm energia suficiente para alterar vastas regiões da galáxia. Eles podem varrer nuvens inteiras de gás, deixando o meio interestelar rarefeito e quente. O ambiente torna-se hostil ao colapso das nuvens, que é o passo inicial para a formação estelar. O feedback não é um fenômeno instantâneo, mas um processo que pode durar milhões de anos,
Durante esse tempo, o buraco negro pode alternar entre fases de alta atividade e períodos de calmaria. Cada onda de energia afeta a galáxia, como pulsos que agitam seu interior e moldam seu futuro. Buracos negros supermassivos com alta atividade são chamados de núcleos ativos de galáxias. Eles emitem radiação intensa em várias faixas do espectro eletromagnético, de raios X a rádio. Essa radiação aquece o gás interestelar, impedindo sua condensação e reduzindo o número de estrelas que podem nascer. Quando o gás é expelido, ele pode escapar da gravidade da galáxia, enriquecendo o meio intergaláctico. Essa expulsão leva à perda do combustível que sustentava a formação estelar. A galáxia começa a se apagar, como uma fogueira que perde seu material para queimar, diminuindo seu brilho progressivamente. O feedback também pode desencadear a formação de estrelas em regiões específicas. Ao comprimir o gás ao redor, os jatos podem causar colapsos locais. Porém, essa criação é pontual e geralmente insuficiente para reverter o processo de quenching causado pela perda geral de gás. A interação entre o buraco negro e a galáxia é um diálogo de forças. A gravidade atrai o gás para alimentar o buraco negro, enquanto a energia liberada age para expulsar esse mesmo gás. Esse equilíbrio instável determina o ritmo da evolução galáctica e a duração de seu ciclo de vida ativo. A potência do feedback depende da massa do buraco negro e da quantidade de material disponível para ser engolido. Buracos negros mais massivos tendem a produzir efeitos mais intensos, capazes de impactar toda a galáxia e, em alguns casos, seu entorno imediato no aglomerado onde está inserida. Ao interromper a formação estelar, o feedback contribui para a transição da galáxia de ativa para passiva. Estrelas jovens deixam de surgir, enquanto as antigas envelhecem e apagam lentamente. O ciclo vital da galáxia é afetado profundamente, mostrando como o invisível buraco negro comanda o destino do sistema. Este mecanismo é uma das principais razões para a existência de galáxias zumbis. Elas mantêm suas estrelas antigas, mas perdem o gás frio essencial. A energia liberada pelo buraco negro cria um ambiente hostil, onde a chama da criação não pode se reacender, fazendo com que a galáxia brilhe apenas com luz do passado. O feedback também regula o crescimento do próprio buraco negro. Ao expulsar o gás, limita seu próprio suprimento de alimento. Essa retroalimentação é uma dança cósmica que mantém a galáxia e seu núcleo em equilíbrio dinâmico, evitando um crescimento descontrolado e garantindo uma evolução harmônica. A influência dos buracos negros supermassivos é uma demonstração do poder oculto no centro das galáxias. Mesmo sendo objetos invisíveis, seu impacto se manifesta na estrutura, composição e evolução desses sistemas. O feedback é a voz dessa presença silenciosa, escrevendo a história da galáxia com energia e força. Galáxias são objetos em constante movimento e suas trajetórias podem cruzar. Quando duas galáxias se aproximam, a força gravitacional entre elas começa a moldar seus destinos. Esse encontro pode resultar em uma fusão, processo que transforma profundamente a estrutura e o conteúdo de ambas, modificando sua evolução e brilho. Durante a colisão, as nuvens de gás presentes nas galáxias se comprimem, provocando explosões de formação estelar. Esse frenesi temporário consome o combustível estelar rapidamente. As estrelas jovens brilham intensamente, mas o gás disponível para criar novas gerações diminui, ameaçando a continuidade do ciclo de vida galáctico. A gravidade das galáxias atua como um escultor, deformando braços espirais e redistribuindo matéria. As colisões podem desencadear ondas de choque que aquecem o gás interestelar, tornando-o menos propício à condensação. O aumento da temperatura cria um ambiente hostil para o nascimento estelar, contribuindo para o enfraquecimento do sistema. Ao longo do tempo, a fusão pode expulsar parte do gás para fora do sistema combinado. Essa ejeção ocorre quando as forças gravitacionais e a pressão interna criam fluxos de material que escapam para o meio intergaláctico. O sistema perde sua matéria-prima para a formação estelar,
aproximando-se da condição de galáxia zumbi. Estrelas antigas se misturam com as recém-nascidas, criando uma população estelar complexa e heterogênea. A fusão também pode formar buracos negros supermassivos maiores, concentrando energia no núcleo galáctico e acelerando processos que removem o gás. O resultado é um equilíbrio instável que determina o futuro da nova galáxia. Estrelas antigas se misturam com as recém-nascidas, criando uma população estelar complexa e heterogênea. A fusão também pode formar buracos negros supermassivos maiores, concentrando energia no núcleo galáctico e acelerando processos que removem o gás. O resultado é um equilíbrio instável que determina o futuro da nova galáxia. Em alguns casos, a fusão pode acelerar o quenching, a cessação da formação estelar. O gás que poderia formar estrelas é consumido rapidamente ou aquecido a ponto de impedir seu colapso. A galáxia resultante brilha com estrelas velhas, tendo perdido seu potencial para a renovação e ficando marcada pela morte galáctica. Fusões entre galáxias pequenas e maiores podem alterar drasticamente o conteúdo gasoso da galáxia maior. O encontro traz material frio, mas a energia liberada durante a colisão aquece o gás, limitando a formação estelar. Essa redistribuição de matéria pode ser um golpe fatal para a vitalidade da galáxia. As marés gravitacionais criadas durante a fusão provocam correntes e fluxos de gás que transportam matéria para o núcleo da galáxia. Essa concentração de material pode alimentar buracos negros supermassivos, potencializando o feedback energético e contribuindo para a remoção ou aquecimento do gás, acelerando o processo de quenching. Galáxias resultantes de fusões tendem a apresentar morfologias mais irregulares ou elípticas. A perda das formas espirais ocorre porque o gás e as estrelas são redistribuídos de maneira caótica, eliminando a organização típica de galáxias jovens e ativas. A aparência calma esconde uma história de colisões violentas. A energia liberada durante a fusão pode também desencadear ventos galácticos que varrem o gás restante. Esses ventos são fundamentais para esvaziar a galáxia do combustível estelar, promovendo uma transição rápida para um estado passivo. O sistema então brilha apenas com a luz das estrelas que já foram formadas. Mesmo após a fusão, algum gás pode permanecer, possibilitando episódios isolados de formação estelar. Essas últimas fagulhas, porém, são insuficientes para reverter a tendência de morte galáctica. A nova galáxia vive um ciclo final de apagamento, marcada pela transição para uma fase dominada por estrelas envelhecidas. As colisões não acontecem isoladamente. Em ambientes densos, como aglomerados, galáxias podem experimentar múltiplas fusões e interações, cada uma contribuindo para a perda gradual de gás e para o enfraquecimento da capacidade estelar. O destino dessas galáxias é moldado por uma série de eventos que selam seu futuro. Assim, as fusões são agentes poderosos da evolução galáctica. Elas podem reanimar momentaneamente o brilho e a atividade, mas também pavimentar o caminho para a extinção da formação estelar. O universo é palco de encontros que criam e destroem, num ciclo contínuo de transformação cósmica. Esse fenômeno é um dos principais caminhos para o surgimento das galáxias zumbis. A luz que vemos nelas é o eco de uma vida passada, enquanto o presente revela um corpo esvaziado, onde o futuro está silencioso. A colisão que anima por pouco tempo carrega a semente da morte em seu rastro. A história das galáxias é escrita em encontros e despedidas. As fusões revelam que a beleza cósmica esconde batalhas invisíveis e forças profundas. Cada galáxia que cruza outra deixa uma marca, uma cicatriz e um capítulo a mais na epopeia do universo. O universo das galáxias zumbis revela um cenário fascinante, onde a morte não é abrupta, mas um lento apagar de luz. Galáxias que cessaram sua formação estelar ainda brilham com ecos distantes de seu passado vibrante, mostrando que o cosmos é um teatro de transformações contínuas mesmo no silêncio. A compreensão do ciclo de vida galáctico foi ampliada por múltiplas abordagens, das observações diretas às simulações numéricas.
Cada método contribui para desvelar os processos que levam à cessação da formação estelar, revelando uma complexa interação entre matéria, energia e ambiente. Novos telescópios espaciais como o James Webb proporcionam imagens inéditas e dados valiosos no infravermelho, permitindo a observação de galáxias zumbis em épocas remotas. Isso abre caminhos para identificar como a morte galáctica ocorreu quando o universo ainda era jovem. Futuras missões planejam alcançar comprimentos de onda ainda menos explorados, investigando as condições do gás interestelar e as assinaturas deixadas por buracos negros supermassivos. Cada avanço tecnológico aproxima a humanidade da compreensão profunda desses enigmas cósmicos. A diversidade observada nas galáxias zumbis desafia modelos simplificados. Processos internos e externos atuam em diferentes escalas, influenciando o destino dessas estruturas. Assim, a evolução galáctica não é uma trajetória única, mas um mosaico de possibilidades moldadas pelo ambiente e pela história própria. A influência do ambiente, especialmente em aglomerados densos, mostra como a interação gravitacional e a pressão do meio podem acelerar o envelhecimento das galáxias. Esses fenômenos complexos evidenciam que o cosmos é um sistema vivo, onde nada acontece isoladamente. A massa das galáxias e seus halos de matéria escura também desempenham um papel crucial. Galáxias mais massivas tendem a esgotar seu combustível estelar mais rapidamente, enquanto galáxias menores podem sobreviver por mais tempo, prolongando a dança delicada entre vida e morte estelar. Buracos negros supermassivos revelam-se protagonistas ao regular a formação estelar por meio de feedback energético. Seus ventos poderosos e emissões intensas aquecem ou expulsam o gás, selando o destino de sua galáxia hospedeira. Esta conexão entre micro e macrocosmo é uma das chaves para entender o quenching. As simulações computacionais continuam a ser ferramentas indispensáveis. Ao modelar processos físicos complexos, elas oferecem cenários que explicam as observações e prevêem fenômenos ainda não detectados, fortalecendo a ponte entre teoria e realidade observacional. Observações de galáxias zumbis no universo local e primordial ampliam o horizonte temporal da investigação. Elas indicam que a morte galáctica não é recente, mas um fenômeno cósmico presente desde os primeiros bilhões de anos após o Big Bang, provocando reflexões sobre a evolução universal. Limitações técnicas ainda persistem, impondo desafios para captar sinais tênues e distantes. Contudo, o aprimoramento constante dos instrumentos e a integração entre diferentes faixas do espectro eletromagnético ampliam o alcance do conhecimento, garantindo um futuro promissor para a astrofísica. A pesquisa de galáxias zumbis é uma jornada que toca questões fundamentais sobre o ciclo da matéria, a transformação energética e o destino final das estruturas cósmicas. Revela um universo dinâmico, onde a morte pode ser um prelúdio para novas formas de existência. Novas gerações de telescópios no espaço e na Terra prometem ampliar nossa visão e sensibilidade. Eles permitirão desvendar os detalhes finos do processo de quenching, iluminar áreas ainda obscuras e revelar conexões invisíveis entre galáxias, matéria e energia. O futuro da astrofísica será guiado pelo equilíbrio entre observação e modelagem teórica. Cada descoberta impulsionará perguntas mais profundas, renovando o fascínio pelo cosmos e a vontade de compreender a complexa tapeçaria da vida e morte das galáxias. Encerramos esta jornada contemplando o cosmos como um vasto palco de renascimentos e silêncios. As galáxias zumbis nos ensinam que o fim é também transformação, que a morte pode guardar beleza e mistério e que o universo sempre guarda mais para ser revelado.